Você gosta mais de dar ou de receber presentes? No Evangelho de hoje nós vamos ver que o chamado verdadeiro do missionário é de presentear as pessoas. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Abre, Senhor, os meus lábios, para que minha boca possa anunciar os vossos louvores. Amém. O Evangelho de hoje está no livro de São Lucas, no capítulo 10, versículo de 1 a 12, e diz assim: Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira da vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e amigos, me chama muito a atenção essa passagem, porque ela é uma passagem que vai falar sobre o nosso chamado como cristão, que é o chamado a ser missionário, nosso chamado a ir, a levar, a pregar o Evangelho a toda criatura. Esse Evangelho me chama muita atenção porque algumas palavras elas ressaltam aos olhos enquanto a gente vai lendo, né? Uma delas é a ideia de que Deus nos chama, né? Logo nos primeiros versos já vai dizer: olha, o Senhor escolheu outros. Isso mostra que nós somos escolhidos por Deus, né? Se você está me ouvindo agora, é porque você também é um escolhido de Deus. Você foi escolhido por Deus para ser um missionário, para ir levar a palavra, ir levar o reino de Deus até as outras pessoas que dele desconhecem, né? Então isso é muito bonito, ver o chamado de Deus. No Evangelho não fala, né? Mas eu acredito que dos 72 que ele chamou, não é que ele chamou 72, ele deve ter chamado muitas pessoas mais. Mas me chama a atenção que 72 responderam, né? Porque a vocação, a nossa vocação, o nosso chamado, ele passa por duas dimensões. A primeira é a que Deus faz o convite, Deus nos chama, né? E a segunda é a nossa resposta a Deus. Então a gente responde a Deus se queremos ou não estar com Ele, né? 72 discípulos decidiram por estar com Ele. Essa primeira parte do Evangelho me chama muita atenção, por quê? Porque é o chamado de Deus e a resposta a Ele que nós temos aqui, né? E na segunda porção do Evangelho me chama a atenção a missão, Jesus preparando esses 72 para ir em missão, né? Ele dá algumas instruções: não levei sandálias, não levei sacolas, né? Não leve as coisas. Primeiro porque você vai estar no meio de lobos, né? Quando Jesus dá essa orientação aos 72, ele está dizendo assim: olha,
Não sejam ingênuos, né? Percebam que vocês vão para o meio de pessoas que não conhecem o que vocês vão viver, o que vocês vão pregar, né? Vocês viveram, essas pessoas não viveram, então tomem cuidado. A gente consegue ver aqui o zelo e o carinho de Deus, né? De Jesus para com os seus discípulos. Ficando espertos, né? Não leveis bolsa, não leveis sacola, não leveis sandálias. Aqui Jesus está dizendo o que para eles, né? Vão de mãos vazias. E as mãos vazias aqui representam aquilo que todo missionário deve ser, que é ser pobre, né? Ter a pobreza, mas não a pobreza só de bens materiais, mas a pobreza no sentido de estar de mãos vazias para acolher tudo que Deus providenciará, né? Isso é o verdadeiro voto de pobreza, né? Estar de mãos vazias, porque Deus é a nossa única riqueza, né? Confiar na providência divina. E, por último, o que deve o missionário fazer? O missionário deve presentear as pessoas. E aqui vem, para mim, o mais importante, né? Os 3 presentes que Jesus pede aos missionários que levem, né? Ele vai dizer, olha, quando entrardes numa cidade, numa casa, dizei primeiro, a paz esteja contigo, né? Então, o primeiro presente que o missionário deve levar na sua missão é a paz, né? Não tem como existir qualquer outra forma missionária de ser que não seja por meio da paz de Cristo, né? A paz é o primeiro presente. Na sequência, ele vai falar, olha, se as pessoas te receberem, fica ali, coma, beba, cura os doentes, né? A palavra de Deus, a evangelização, ela tem o poder de curar as pessoas. Curar fisicamente, sim, mas também uma cura de sair da mesmice, de sair do estado de estagnação, de sair do pecado. Essa cura que o missionário também vai propor por meio de Jesus, a essa conversão às pessoas, né? O segundo presente, a cura, me tirar da doença. Às vezes não é tirar a doença de mim, mas é me tirar da situação de doença, né? Que é a conversão. E por último, ele vai falar, olha, e aí dizei a todo o povo, o reino de Deus está próximo, convertam-se, né? Com essa mensagem ele quer dizer, se converta, a salvação está aí. Então o terceiro presente, o melhor de todos os presentes, que é a salvação de Deus. E o mais bonito é que Jesus vai falar, tanto aqueles que te receberem, quanto aqueles que não receberem vocês, anuncia que o reino de Deus está próximo, que é o melhor de todos os presentes, né? Que Deus possa nos dar a graça de sermos bons missionários, que acolhe o chamado e responde, que esvazia a sua mão para receber a maior graça que é Deus, mas também que saiba levar presentes a todas as pessoas. Que Deus te abençoe e te dê uma boa semana. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com mais amigos e irmãos, para que a gente possa também presentear outras pessoas, evangelizando por meio das redes sociais. Que Deus te abençoe e te dê um bom dia, te dê uma boa noite, uma boa tarde, uma boa semana, tá? Que Nossa Senhora te proteja e te acolha. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Até mais.